Estamos diante de Ti, Senhor, unidos na fé, numa só fé em Cristo Jesus. Que a Tua unção venha sobre nós, Tua graça e sabedoria, o Teu Espírito Santo se manifeste. Todos que assistirem a essa ministração sejam impactados pelo Teu amor, pela Tua bondade, em nome de Jesus. Rejeitamos toda obra contrária, rejeitamos toda ação do inimigo contra nossas vidas, nosso ministério, nossa família, e declaramos a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero falar de um versículo que Deus me deu, a partir de um versículo que Deus me deu, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro 1, 4, Deus fala assim: desse modo Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amém? Então ele está dizendo aqui de preciosas promessas de Deus. E uma das promessas é que nós nos tornamos participantes da natureza divina. Queridos, isso é muito forte. Uma promessa dessa dizer que nós vamos participar, nós vamos ter em nós a natureza divina. Ah, então nós somos deuses? Não. Ele é Deus, nós somos servos. Amém? Ele é Deus, nós somos servos. Mas nós somos participantes da natureza divina. Então veja o que Deus está falando, que é uma promessa que se cumpre em Cristo Jesus, através do Espírito Santo em nós. Então, a natureza de Deus vem fazer parte da minha vida. Amém? É isso que ele está dizendo. A natureza de Deus passa a fazer parte da sua vida quando nós nos tornamos servos de Deus. Amém? Ninguém se torna igual, nem maior e nem melhor que Deus. Sim, nós passamos a ter o Deus Todo-Poderoso em nós, tá certo? Então, ser participante da natureza divina significa que as características da natureza de Deus, elas vão se manifestar em nós, tá certo? Quais são algumas das características? Ele é bom, ele é gentil, misericordioso, ele é perdoador, né? Ele perdoa, ele é paciente, fiel, ele é amável, tudo isso, ele é honesto, tudo isso faz parte da natureza divina. Veja bem, por mais que nós tenhamos características boas no nosso caráter, elas não chegam aos pés da natureza divina de Deus. Por quê? Toda parte boa, tudo aquilo que nós temos no nosso caráter, de alguma maneira já foi contaminado pelo pecado da natureza humana. Está entendendo? Então veja que a justiça humana é diferente da justiça de Deus. O amor humano é diferente do amor de Deus. Tá certo? Por exemplo, aqui estou falando em 1 Coríntios 13, de 3 a 13, fala do amor, certo? Ele fala assim, no 3: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aí você fala assim, como que alguém pode dar tudo que tem, até a própria vida, pelos outros e não ser por amor? Pois é, pode ser para se aparecer, pode ser para ter uma placa em algum lugar no mundo, né? Então veja que
o amor humano é diferente do amor divino. Então, esse amor de Deus, ele passa a fazer parte da nossa natureza, que fala que ele é o quê? Ele é sofredor, benigno, não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não é soberbo, não se porta com indecência. Amém? Tudo isso fala do amor, tá? De Deus. Presta atenção. Então veja que ele fala assim, olha, quando eu era menino, Paulo está falando, eu falava como um menino, sentia como um menino, né? Agia como menino, acabei com as coisas de menino. Ele fala assim, olha, amadureci, cresci. Então nós temos que amadurecer, nós temos que crescer e nós temos que ter essa característica de Deus em nós, certo? E fazer parte de Deus, essa parte em nós que fala da esperança, da fé e do amor, e o maior desses é o amor, é o que vai restar no final de tudo. Amém? Então veja que Deus, ele tem coisas tremendas para realizar na nossa vida, mas para isso ele tem que manifestar a natureza dele em nós, a natureza divina em nós, porque a nossa natureza, ela já nasce corrompida. Por mais que sejamos homens bons, pessoas maravilhosas, vamos assim dizer, existe muita gente boa, mas é natureza humana e ela se corrompe, né? Então veja que 1 Coríntios 2, de 9 a 16 fala, está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e subiram ao coração do homem são as que Deus preparou, e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Coisas fora da natureza humana. O olho não viu, o ouvido não ouviu e não está no coração do homem, ou seja, não é da natureza humana, mas foi que Deus preparou. Ele preparou algo divino, ele preparou a natureza dele em nós. Então nós temos o direito de ter essa natureza divina em nós, tá certo? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas o Espírito que provém de Deus, primeiro, para nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha isso. Nós só conhecemos as coisas que estão preparadas para nós gratuitamente pelo Espírito Santo, e não pela natureza humana, mas pela natureza divina. Quando entregamos a vida a Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós, então em nós começa a habitar a natureza de Deus, na pessoa do Espírito Santo, e aí ele vem e começa a manifestar a glória dele, e fala assim, olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pôde entendê-las, porque as coisas espirituais, as coisas de Deus, só se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo, e de ninguém é discernido. Aí fala, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E ele diz, mas nós temos a mente de Cristo. Como é que nós temos a mente de Cristo? Com a presença do Espírito Santo em nós, com a natureza divina em nós. Aí ele começa a transformar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso entendimento, a nossa mente. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então, por que é que ele tem que fazer isso? Tiago 1,13 fala da natureza humana. Está escrito, cadê? Deixa eu ler aqui o texto. Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Mas cada um, no 14, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria
concupiscência, e aí vai gerar o pecado. Ou seja, dentro de cada ser humano existe a concupiscência, que é a tendência ao pecado, tá certo? Então veja os desejos, a inclinação da carne para o pecado. Essa é a nossa formação, essa é a nossa natureza. Você luta em muitas áreas. Você pensa que você está super bem, daqui a pouco você já está pensando em coisa ruim. Você está super bem equilibrado, daqui a pouco você tem que se segurar para não cair. Por quê? Porque é a natureza pecaminosa do homem e da mulher. Amém? Então veja que Deus ele vem transformar essa nossa natureza humana, carnal, né? E vai passo a passo, né? Colocando as características dele em nós. Nós falamos de mudança de caráter. A natureza de Deus vai transformando o nosso caráter, as nossas características. Então, a natureza divina, ela começa a substituir a nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa. Então, peraí. Então eu tenho 10 anos de crente, eu já sou perfeito? Não, nunca vai ser. Nós nunca vamos ser. Porque a natureza divina, nós somos participantes dela. Mas não diz que a natureza humana sumiu. Não diz que arranca uma, põe a outra. Não, é uma batalha. Amém? Lá em Gálatas 5, de 16 a 25, fala da guerra que é a carne contra o espírito contra a carne. Amém? E essa luta é aí dentro, é dentro de nós. A gente sempre comenta em algumas conversas, né, com discípulos, que é fácil expulsar demônio, é fácil enfrentar gigante para o lado de fora. Agora, enfrentar o gigante do lado de dentro, essa é a verdadeira guerra do crente, tá certo? Fala assim em Gálatas 5, 16 em diante. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então veja, existe o desejo, existe a natureza humana dentro de cada um de nós. Deus não arrancou essa natureza, tá certo? O Espírito Santo nos fortalece a dominarmos essa natureza. Nós, veja bem, olha aqui, porque a carne cobiça contra o Espírito Santo, e o Espírito de Deus contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A carne luta contra o Espírito Santo, as coisas divinas, e as coisas divinas, o caráter divino de Deus luta contra a natureza pecaminosa do homem, contra a carne. Amém? É isso que Gálatas 5 fala. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. O que são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, inimizade, iras, dissensões, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Aí você fala, eu conheço um crente que bebe. Não, ele pode ser crente, mas ele não tem a natureza divina, ele não tem o Espírito Santo nele. Porque quem tem o Espírito Santo e continua usando droga, bebendo, fazendo as coisas da carne, aí fica difícil. Então, está em nós esse desejo, mas cumpre a nós dominar os nossos desejos. Amém? Então, quando você quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Pronto. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, fé, mansidão, temperança, né? Contra essas coisas não há lei, né? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Veja bem, existe em mim, existe em você a natureza humana, caída, pecaminosa, com tendência ao pecado. Agora, existe em nós, que entregamos a vida a Jesus, a natureza de Deus, tá certo? Então, nós somos coparticipantes, nós temos direito a ter essa natureza em nós.
né? Eu li para você, cadê? 2 Pedro 1,4, ele fala, vou ler de novo. Desse modo ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Está dizendo, olha, ele nos promete, ele diz que nós, se nós seguirmos essas promessas, a palavra, o que vai acontecer é que nós vamos ser participantes da natureza divina, certo? Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, quando nós temos essa aliança com Deus, a natureza divina vem e se manifesta em nós através do Espírito Santo. Nós escapamos de toda essa contaminação do mundo. Nós temos falado nas ministrações, falamos a semana passada sobre a diferença que Deus faz, né, entre os que servem e os que não servem a Deus. E onde está essa diferença? Servir a Deus de todo o coração e obedecer a Ele acima de tudo, amém? Nós temos aprendido a colocar Deus em primeiro lugar e nós temos buscado isso. No domingo pregamos sobre andar por cima do mundo, vencer o mundo, as coisas do mundo. E como se vence? Obedecendo a Deus, a palavra de Deus. E agora nós estamos vendo algo muito pessoal, que é a natureza divina em nós, em cada um de nós. E depende da nossa atitude. À medida em que você segue obediente, né, a palavra de Deus, seguindo o caminho de Deus, vencendo o pecado, veja que a nossa natureza, quando a gente caminha assim, a nossa natureza é a natureza divina. Por quê? O que está prevalecendo é a natureza divina. Quando nós pecamos, desviamos, o que prevalece é a natureza humana. Mas quando nós dizemos não ao pecado, não ao mundo e sim para Deus, o que prevalece em nós é a natureza divina. Está entendendo aí? Em nome de Jesus, toma isso. Ah, mas eu sou Deus. Já falei no início, você não é Deus. Nós somos servos, mas Deus habita em nós. Nós somos casa de Deus, amém? Em nome de Jesus. Então veja que o Espírito Santo de Deus em nós é que nos capacita a vencer. Por isso, essa natureza divina é importante você saber que está em mim, está em você. Porque só quando nós obedecemos a Deus, a sua palavra, e deixamos o Espírito Santo nos dirigir, é que essa natureza divina vai prevalecer sobre a natureza humana carnal. Amém? Então veja que nós temos que estar conscientes de uma coisa, entender que nada é automático, viu? Ah, eu aceitei Jesus, agora eu tenho a natureza divina, já não faço mais nada de errado. Ah, que bom se fosse assim, né? Que bom se fosse, mas não é. Não adianta pregar isso e te enganar, porque é mentira, Deus vai cobrar de mim. Você passa a ter a natureza divina quando o Espírito Santo vem habitar em você. Glória a Deus. Mas nós escolhemos, viu? É uma coisa que é consciente. Eu tenho a consciência, você tem a consciência de escolher que a natureza de Deus, a natureza divina, prevaleça nas suas decisões. Ah, eu vou fazer porque eu gosto. Não. Eu não vou fazer porque Deus não gosta. Acabou. Eu já dei meu testemunho de conversão muitas vezes. E eu bebia muita cerveja no tempo da faculdade. Eu me converti. Eu estava no 4º ano, no final do 3º ano, para o 4º ano da Sociologia e Política. Sou formado em Sociologia e Política. Sou um sociólogo. As pessoas se espantam como um sociólogo pode ser um homem de Deus, um cristão, pastor, apóstolo, ensinar a palavra. Querido, essa é uma formação secular. Mas me perguntaram assim, você deixou de gostar de cerveja? E a minha resposta era simples, eu descobri
que Deus não gosta, não se agrada que eu beba. Então eu parei de beber, porque eu passei a fazer não a minha vontade, a vontade de Deus. E depois eu descobri que eu era templo do Espírito Santo, e eu não posso destruir o templo. Então não use droga, não beba, não prostitua, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Ah, mas eu tenho vontade. Pois é, a natureza humana tem vontade, é porque ela é caída. A natureza tem a tendência do pecado. Mas lembre-se, você é participante da natureza divina. Então, no poder de Deus, na direção do Espírito Santo, você pode dizer não para a sua vontade, não para o pecado, e sim para Deus. Amém? Então veja que isso é um processo onde vão aparecer oportunidades diariamente, aparece pecar e oportunidades de você vencer as coisas da carne e vencer as coisas do mundo. Amém? Por exemplo, malícia, inveja, fofoca, preguiça, egoísmo, tudo isso dia a dia nas nossas relações interpessoais, sociais, profissionais, nós temos oportunidades de escolher fazer o certo. Então escolha fazer o certo, não porque você gosta, nem porque alguém merece, mas porque Deus ensina que é assim. Amém? Em nome de Jesus. Segundo Pedro, capítulo 1, de 5 a 7. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé. Não adianta só ter fé, você tem que acrescentar à sua fé virtude, e a sua virtude, ciência, e a ciência, temperança, e a temperança, paciência, e a paciência, piedade, e a piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, a caridade, ou o amor ágape, o amor de Deus. Você fala, ufa, eu pensei que só precisasse ter fé. E aqui está dizendo, acrescente a sua fé, o que? Virtude, tá bom? Não. Acrescente ciência, tá bom? Não. Acrescente temperança, depois acrescente paciência, depois acrescente piedade, depois acrescente amor fraternal, e depois acrescente o amor de Deus. Essa é a natureza divina. Então, a vida cristã, ser um crente em Jesus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é simplesmente levantar a mão e falar assim, eu aceito a Jesus como meu único Senhor e Salvador. Não é simplesmente batizar e acabou. Não, é só o começo. E à medida em que nós vamos descobrindo que nós temos essa natureza divina em nós não temos que ceder às pressões da carne, nós não temos que ceder às pressões do pecado, nós temos a liberdade. E eu traduzo liberdade. Qual o significado da palavra liberdade? Liberdade é o direito de dizer não. Porque o escravo, você não pode dizer não, ele tem que simplesmente baixar a cabeça e obedecer. E a Bíblia fala que se você peca, você é escravo do pecado, aí você tem que obedecer o pecado. O abismo chama outro abismo, o pecado chama outro pecado e vai se afundando cada vez mais. Mas quando você é livre, e Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, você se torna um homem livre, uma mulher livre em Cristo, você tem o direito de dizer não ao pecado. Como? Usando a natureza divina que está em você, usando a unção, a presença do Espírito Santo em você. E é uma promessa de Deus. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4. Grandíssimas promessas. Essa é uma promessa tremenda e maravilhosa, de que nós não podemos abrir mão dela, não podemos abrir mão da natureza divina em nós, e nós temos que fazer a opção de fazer uso da natureza divina e não da natureza caída do homem, porque do contrário nós não vamos andar por cima do mundo, nós não vamos vencer o mundo, e no final dos tempos agora vão ver a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. E está entendendo a lógica das ministrações que Deus está nos dando? Aí você fala, você já sabia disso ou não? Deus me deu a palavra quarta-feira, depois me deu outra palavra domingo e me deu outra palavra agora há pouco aqui, e elas se encaixam perfeitamente.
numa sequência de ministração que nos ensina a sermos fortes, não na nossa força, mas na força do Senhor. E vamos vencer o mundo, é a natureza mundana em nós, pecaminosa em nós, porque logo vai ver a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Que nós sejamos homens e mulheres que servem a Deus. Então, não é algo que você faz com as suas próprias forças. Eu vou vencer, eu vou conseguir, eu não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Não é. É uma obra criadora que Deus faz em mim. Ou seja, a mudança de comportamento, a mudança de natureza, a mudança de caráter é um milagre. Nós vivemos esse milagre todo dia, de não fazer mais do que fazíamos antes. É um milagre, não é porque você é forte, porque você é uma bênção, porque aleluia, eu consegui. Não é coisa nossa, é Deus, é essa obra criadora de Deus, essa promessa maravilhosa de que Ele está em nós, amém? Que nós temos a natureza divina em nós. Então use essa natureza e deixe esse milagre acontecer em nome de Jesus. Não é um esforço, é uma dependência, é uma decisão, é uma atitude. Em nome de Jesus, se você fizer isso, você vai deixar a natureza divina se manifestar através de você. Você não vai ser mais enganado, você não vai ficar cai, levanta, levanta, cai, levanta. Uma hora sou crente, outra hora não sou. Porque a natureza humana, ela é falha, tem a tendência pecaminosa. Mas a natureza de Deus, essa que nós temos direito e que está em nós, ela é forte, ela é vencedora, e esse milagre dia após dia vai estar acontecendo nas nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Aí você fala assim: para quem é mesmo essa promessa? Para mim, para você, para todos aqueles que entregam a vida a Jesus, para aqueles que confiam na palavra. Não tem um pré-requisito para fazer uso dessa natureza divina. O único pré-requisito, como todos os outros da palavra de Deus, é entregar a sua vida a Jesus Cristo. É confessar Jesus como seu único Senhor e Salvador, se batizar, você tem que morrer para o mundo e ser ressurreto, nova criatura em Cristo, firmar essa aliança. Por que tem que batizar? Porque a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Eu fui batizado quando eu era criancinha. Eu também fui. Mas a Bíblia fala que é batismo do arrependimento. O que se arrependeu? Uma criancinha se arrepende do quê? De nada. É anjinho de Deus. Então, Jesus não foi batizado quando era criança. Jesus decidiu se batizar adulto. Ele já tinha 30 anos. Então, gente, precisa tomar posição pelo batismo. Precisa decidir querer a natureza divina em você. E aí, à medida em que você vai aprendendo o que é a natureza de Deus, você vai fazendo as escolhas certas. Você não vai mais escolher satisfazer você, satisfazer a sua vontade ou a vontade de outras pessoas. Você vai satisfazer Deus, amém? E deixar Deus agir na sua vida, em nome de Jesus, amém? Desfrute dessa natureza divina e vença o pecado, e vença o mundo, e vença as suas fraquezas usando a natureza divina. É uma escolha pessoal, só você pode escolher, e é uma escolha que não é uma única vez, é uma escolha diária, e não é só uma vez por dia, é uma escolha diante de todas as situações que se apresentam diante de você. Que tipo de comportamento, de resposta você vai ter, tá entendendo? É uma escolha diária e em certos momentos repentina, e você vai escolher fazer a vontade de Deus, não a sua, nem do inimigo, nem dos outros, nem do mundo, porque nós não temos que dar satisfação para ninguém, só para Deus, porque é Ele que vai julgar as nossas vidas e vai dizer se nós vamos ser salvos ou não. Amém? Faça uso então dessa natureza divina. Nós somos participantes da natureza divina. Ele está em nós, o Espírito Santo está em nós,
e nós precisamos fazer uso disso, porque está à nossa disposição. Glória a Deus. Em nome de Jesus, o amor que um homem sente, uma mulher sente, as caridades que faz, ele fala aqui, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Que amor ele está falando? Do de Deus, viu? O amor da natureza divina, o amor dessa natureza que nós somos participantes dela e que nós temos que deixar prevalecer na nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, que você desfrute desse direito de ser participante da natureza divina, que você desfrute desse direito de expressar essa natureza divina que está em você nas decisões. Por mais que alguém possa te criticar, zombar, tirar sarro, falar mal, querido, fique em paz, agrade a Deus, o resto é resto, amém? Ele vai te honrar, ele vai te sustentar, ele vai te proteger e ele vai te recompensar por essa decisão, tá certo? Em nome de Jesus, nós temos muitas coisas boas para desfrutar dessa natureza divina. Nós temos muita alegria, porque Deus, ele quer revelar as coisas do Espírito, mas só vai revelar as coisas do Espírito de Deus para aqueles que têm a natureza divina, para aqueles que desfrutam dessa natureza, para aqueles que aproveitam essa natureza divina que está em nós, na pessoa do Espírito Santo, amém? E ele quer manifestar a glória dele e quer dizer que nós temos a mente de Cristo, nós não temos mais a mente do mundo, não temos mais a mente carnal, ela está aí, mas quem tem que prevalecer é a mente de Cristo em nós, tomarmos as decisões corretas, baseados na palavra de Deus, em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus pela sua vida, desfrute dessa natureza divina, submete a sua natureza humana à natureza divina e usufrui disso, e aí você vai se tornando cada vez mais forte em Cristo, mais que vencedor em Cristo, e aí você vai surpreender a muitos com essa expressão do amor de Deus no seu coração, amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, vamos selar essa palavra. Pai, que o teu Espírito Santo regue essa semente lançada nos corações, que o teu Espírito Santo cele essa palavra e faça os teus filhos e filhas lembrarem dessa ministração toda vez que tiverem que tomar uma atitude, dar uma resposta, mostrar um comportamento, que a natureza divina seja a opção deles, porque eles têm direito a ela, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Que palavra boa para nós, dá um alento, saber que nós não estamos à nossa própria sorte, nós estamos dirigidos por um Deus tão tremendo, tão maravilhoso, que habita em nós e nos ajuda a caminhar nesses dias tão difíceis, nesse mundo tão perturbado e contaminado, e nós podemos tomar as decisões certas baseadas na palavra de Deus, amém? Glória a Deus, amém. Eu quero orar também por você que faz a sua contribuição na comunidade evangélica Luz da Vida, no nosso ministério. Você tem aí as contas da igreja, faça a sua transferência, seu depósito, que você seja próspero, abençoado. E a natureza divina fala que é melhor dar do que receber, amém? A natureza divina fala que nós temos que obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Faça a sua parte, deixa Deus fazer a dele. Quer multiplicar, quer repreender o devorador, quer trazer maior abastança, isso é a resposta de Deus à sua fidelidade, quando você deixa ele dirigir a sua natureza, tá certo? Em nome de Jesus, a unção de prosperidade esteja sobre a sua casa, a sua família, e que você continue desfrutando desses milagres de Deus, dessas provisões maravilhosas, em nome de Jesus. Glória a Deus. E nós estamos orando também para que você nós todos estejamos imunes ao coronavírus. Mas já existe vacina? Não existe
existe o poder do sangue de Jesus, e nós cremos nesse poder e continuamos declarando por fé. Declare você aí: eu sou imune ao coronavírus, em nome de Jesus. Esse mal não vai me pegar, essa praga não vai chegar na minha casa, em nome de Jesus. Amém? Declare sempre isso com fé, declare a prosperidade, declare a paz, declare a vitória, no poder que há no nome e no sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua mão assim para receber. Aleluia. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus pela sua vida. Que você tenha um mês de julho cheio de surpresas agradáveis. O Senhor te surpreenda com bênçãos, com milagres nesse mês de julho. Coloque as suas causas na mão dele. Creia, ore mais, jejue mais, profetize mais, lance a palavra diante do Senhor, acreditando, tomando posse dela para você como verdade, e não pare, hein? Continue lutando na força do Senhor, desfrutando participando dessa natureza divina. Você tem direito a isso e nós somos participantes dessa natureza, porque o Espírito Santo habita em nós. Amém? Glória a Deus. Até assustar aqui.